Bem, pessoal, primeiramente pedir desculpa para vocês pela demora de postar. Eu queria ter mandado essas duas aulas. Mandei uma ontem, mas eu queria ter mandado essa aula ontem também. Queria ter mandado até antes disso, mas eu não estava me sentindo muito bem. E é hoje que eu estou um pouco melhor, vou dar continuidade aqui. Mas como segunda-feira é feriado e a gente combinou de ter a nossa aula na quarta-feira, então acho que fica tranquilo para vocês assistir essas duas últimas aulas e realizarem a atividade para a quarta, né? O que a gente vai discutir agora aqui? Um pouco sobre a mensuração da participação dos não controladores, a mensuração do goodwill, e aí a gente entra no exemplo 5, beleza? A gente já começou a, quer dizer, a gente já viu, né, essa figura da participação dos não controladores quando a gente trabalhou consolidação. Ela Lá na consolidação, né, a gente já estava trabalhando, né, já existia o controle ali das duas empresas, de uma empresa sobre a outra. Então já existia a figura da participação dos não controladores, né? Já na combinação de negócios, quando existe a transferência de controle de uma empresa para outra, a adquirente ela precisa mensurar essa participação dos não controladores, né? Que eu acho que questão de conceito, né, de não controladores, o próprio nome já diz, eu acho que vocês já estão familiarizados, são os acionistas que não detêm o controle de maneira direta ou indiretamente, né? São os antigos acionistas minoritários, que a gente chamava de acionistas minoritários, né? Hoje já não se usa mais esse termo, né, essa expressão. São os acionistas não controladores, a gente chama de participação dos não controladores, né? Aqui a gente vai ver, né, como que a adquirente deve mensurar ou como ela pode mensurar a participação dos não controladores, né? O CPC 15 ele permite que a adquirente mensure, né, a participação dos não controladores de duas maneiras: pelo valor justo dessa participação ou sobre a sua participação, né, a sua participação proporcional sobre o valor justo dos ativos líquidos identificados dentro de uma combinação de negócio. A empresa adquirente ela pode escolher esses dois métodos para fazer a mensuração da participação dos não controladores, né? O valor justo dessa participação daí pode ser o próprio preço, né, do valor justo das ações dos não controladores, que isso pode ser conseguido, né, na data da combinação de negócio, qual é o valor justo daquelas ações, e aí normalmente a gente pode trabalhar aqui com o valor de mercado, e que, por exemplo, caso ela não consiga mensurar esse valor justo na data da combinação de negócio, ela pode se utilizar do método alternativo, que é a mensuração do valor justo, é mensurado pela participação sobre o valor justo dos ativos líquidos identificados, né? Então, como eu falei, o CPC 15 ele prevê esses dois métodos, pelo valor justo dessa participação ou pela parte que lhes cabe, no caso, aos não controladores, no valor justo dos ativos líquidos identificados da adquirida, ou seja, o percentual da participação dos não controladores multiplicado pelo valor justo dos ativos identificados, adquiridos, deduzidos dos passivos assumidos, né? Uma gatinha no cio aqui que se eu não fico com ela no colo, ela não vai parar de miar. Bem, aqui uma coisa que vale destacar é que nem sempre o valor justo da apuração da participação do não controlador vai ser igual, né? Ou seja, normalmente ele é diferente do valor justo da ação da participação dos não controladores, justamente pelo prêmio de controle que está embutido aí no valor justo da ação dos controladores, né? Que acho que é isso que fala aqui, né? E justamente a não ter o controle disso faz com que também reduza o valor justo da ação dos não controladores, né? Normalmente o controle vai dar um prêmio, um valor maior, né? O valor justo da ação. Bem, e aqui vamos tratar sobre a mensuração do goodwill. Acho que questão de conceito do goodwill, vocês já estão mais do que familiarizados, vocês tratam de goodwill talvez de Conte 3, né? A questão da mensuração que a gente vai tratar aqui. A gente
estava discutindo que o goodwill ele vai surgir no momento que a gente paga um valor a mais do valor justo atribuído a um negócio, mas como que a gente calcula ali o valor justo atribuído a um negócio, né? O goodwill, e é que esse é um trecho que eu tirei do próprio CPC, né? A adquirente ela vai reconhecer o ágio por rentabilidade futura pela diferença positiva entre o valor justo da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida somada ao valor das participações de não controladores na adquirida, né? E aí aqui vai depender também de como você mensura essa participação dos não controladores. E o valor justo líquido dos ativos identificados adquiridos dos passivos assumidos. Daí eu trouxe aqui para a gente dar uma visualizada, trouxe esse esqueminha aqui para a gente dar uma visualizada. A mensuração do goodwill ela vai ser, né, o valor justo da contraprestação transferida pela combinação de negócios para aquisição de controle, né, mais o valor justo da participação dos não controladores. Isso vai nos dar o valor atribuído ao negócio. Isso menos o valor justo dos ativos líquidos, líquidos de quê? Dos passivos, né? Então a gente vai pegar o valor justo dos ativos identificados e diminuindo o valor justo dos passivos assumidos, a gente vai chegar no valor justo dos ativos líquidos. O valor atribuído ao negócio eu chamei de 1, o valor justo dos ativos líquidos eu chamei de 2, o 3, que vai ser o próprio goodwill, é 1 menos 2, né? O valor atribuído ao negócio menos o valor justo dos ativos líquidos. Isso vai me dar o goodwill dessa combinação de negócios. Beleza? Então, tendo em vista a mensuração da participação dos não controladores, que pode ser tanto pelo valor justo quanto pela parte que lhes cabe no valor justo dos ativos identificados líquidos da adquirida, e o goodwill, que vale ressaltar aqui, que como a gente ainda não... Cadê? Acho que está aqui. São esses dois bolinhos ali no final, né? Como a gente não está trabalhando ainda combinação de negócio realizado em estágios, vale botar um ponto ali, né? Que seria o valor justo da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida, somado ao valor das participações dos não controladores na adquirida, mais qualquer participação anterior. Faltou esse item aí, tá? Quando a gente chegar lá em participação, em combinação de negócios em etapas, né? Ou em duas fases, agora eu não me recordo. A gente vai ver que qualquer participação anterior entra aí, beleza? Para o cálculo da mensuração do goodwill. Então vamos olhar aqui o exemplo 5. Uma aquisição de controle sem extinção da empresa adquirida. Esse é um exemplo que eu tirei do manual de contabilidade, tá? E aqui eu acho que a gente consegue ver tanto a mensuração da mais-valia, que a gente tratou na última aula, quanto a participação dos não controladores e o goodwill, beleza? Suponhamos que a companhia Alfa tenha iniciado entendimento em julho de X0 com os acionistas da empresa Beta para comprar à vista 70% de suas ações. Alfa e Beta são empresas que operam no mercado em linhas de negócio diferentes, bem como Alfa e os ex-proprietários de Beta, que venderam suas ações, são partes independentes. Ou seja, isso aqui é uma compra não compulsória, né? As discussões preliminares foram feitas até fins de agosto X0, com base no balanço de junho de X0 da empresa Beta. E numa fase final, já no mês seguinte, formalizou-se as compras das ações em 30/9 de X0, cujo preço praticado foi de R$ 6,00 por ação, beleza? Com base nas avaliações econômicas que foram realizadas por Alfa com o prêmio de controle. O patrimônio líquido de Beta na data de aquisição era de 3 milhões de ações ordinárias, beleza? E calma aí, foi. E em 30/9 de X0, a companhia Alfa assumiu o controle de Beta e se tornou sua controladora. Que se tornou sua controlada, né? A Alfa tornou controladora. No quadro a seguir, temos o detalhamento dos valores justos e patrimoniais das ações de Beta que foram considerados no fechamento da transação. Nesse sentido, vale destacar que estamos falando do preço por ação acertado entre as partes, comprador e vendedor.
Então aqui, olha, valor justo negociado das ações, né? Eu negociei o quê? R$ 6 por ação, beleza? Se beta tinha 3 milhões de ações, o PL do valor justo negociado das ações era de 18 milhões. Valor patrimonial das ações, 3 milhões a R$ 4, 12 milhões. Eu tenho um total de ágio aqui de 6 milhões. Eu adquiri 70% disso. Então, o valor justo negociado nas ações foi de 12 milhões e 600 mil. O valor patrimonial dessas ações é de 8 milhões e 400. Estou comprando 70%, levando em consideração o valor patrimonial, 8 milhões e 400, né? Eu tenho um ágio aqui total de 4 milhões e 200, beleza? Daí a gente tem que saber o que a parte desse ágio é mais-valia, qual é a parte desse ágio que é goodwill. E aí, beleza, a gente tem que fazer o quê? Determinação do adquirente. No exemplo dado, não há dificuldade, né? Agora a gente sabe que a companhia alfa é adquirente, mas nem sempre, como eu já falei isso para vocês, nem sempre a determinação do adquirente é muito clara. Determinação da data de aquisição, a gente estabeleceu 30/9. E aqui eu trouxe o reconhecimento e mensuração dos ativos líquidos adquiridos, né? A gente está vendo aqui à esquerda os ativos e os passivos, os ativos identificados e os passivos que estão sendo assumidos, o valor justo deles e o valor contábil, que é a diferença bruta de cada um deles, beleza? E aqui a gente, como eu tinha falado lá, acho que na última aula para vocês, que essa diferença pode gerar um efeito tributário que a adquirente ela tem que reconhecer como passivo diferido, que é o caso do imposto de renda e contribuição social sobre essa diferença de valor justo e valor contábil, beleza? A gente está aplicando aqui uma base de 34% para cada diferença dessa. Outra coisa que está surgindo aqui é o ativo intangível, vocês veem que o valor contábil é zero. Nessa combinação de negócios, ele teve que reconhecer um valor justo de ativo intangível de 2 mil. Então, teve aí, não existia esse ativo intangível antes da combinação de negócios. E vai surgir também a figura do passivo diferido. O que esse passivo diferido vai afetar? Que ele vai ter que ser um passivo assumido que vai diminuir, no final, a diferença do valor justo para o valor contábil. Que a diferença bruta era de 5 milhões, a gente tem 1 milhão e 700 aí de passivo diferido. A diferença líquida é de 3 milhões e 300, beleza? Daí a gente vai ver aqui, ó. Deve-se reconhecer o passivo fiscal diferido, de acordo com os itens 24 e 25 do CPC 15, a gente já comentou isso, né? Já que os ativos líquidos da companhia bate 12 milhões, valor considerado na combinação, tá, beleza, aqui, ó, valor total dos ativos, valor total justo dos ativos líquidos dos passivos é 17 milhões. O valor contábil é de 12 milhões, beleza? É interessante a gente ter em mente aqui, né, que a gente está olhando para o valor justo, o valor justo ali de 17 milhões, o valor justo dos ativos líquidos, já está líquido dos passivos, beleza? Antes, claro, de deduzir os passivos, passivo diferido ali, tá? Aí, beleza. Com o valor justo dos ativos líquidos supera seu valor contábil em 5 milhões, deve-se reconhecer um passivo fiscal diferido correspondente a 1.700, né? Daí a gente assumiu aqui 25, alíquotas de 25% e 9% de imposto de renda e contribuição social. Beleza? Aí aqui o valor justo dos ativos líquidos adquiridos passa a ser de 15 milhões e 300, lembrando que a gente está deduzindo os 22 dos 5, mais o 1 milhão e 700 ali. No final, a diferença entre o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos passa a ser de 3 milhões e 300, beleza? Essa aqui vai ser a base que a gente vai calcular a mais-valia. Lembrando que a gente tem que multiplicar pela nossa participação, beleza? Reconhecimento e mensuração da participação dos não controladores. E aí, das duas, uma, né? A gente pode mensurar pelo valor justo determinado pelo preço da cotação das ações na data de aquisição ou o valor correspondente
a parte que lhes cabe no valor justo dos ativos líquidos da combinação, ou seja, 4.590, que é os 30% dos não controladores sobre os 15,3 milhões. Tá? Valor justo tá aqui, né? Cadê? 15 milhões e 300, né? O valor justo dos ativos líquidos identificados na combinação de negócios. Então, a gente tem aqui o valor justo por ação, 5,40, ou a gente pode utilizar o valor correspondente à parte que lhes cabe no valor justo dos ativos líquidos da combinação. 30% de 15 milhões e 300, 4 milhões e 590. A opção escolhida pela adquirente foi o valor correspondente à parte que lhes cabe no valor justo dos ativos líquidos da combinação. Beleza? E agora a gente tem que determinar o quanto que é o goodwill, que a gente mostrou ali naquele esqueminha lá, né? O valor da contraprestação transferida mais o valor da participação dos não controladores. Eu ainda complementei falando de qualquer participação anterior, que a gente não vai ver nesse exemplo ainda. Isso vai nos dar o valor atribuído ao negócio. Menos o valor justo dos ativos líquidos, a gente vai chegar no goodwill, né? Acho que é mais ou menos isso que eles estão falando, né? Que está falando aqui, ó. Soma do valor da contraprestação transferida em troca do controle, mensurada a valor justo, com o valor justo da participação pré-existente mantida pela adquirente, ou seja, qualquer participação anterior, que eu já tinha comentado antes, e o valor justo e o valor atribuído à participação dos não controladores. Daí, o valor justo dos ativos, menos o valor justo dos ativos líquidos identificados da adquirida. Daí a gente chega no goodwill, né? O valor justo da contraprestação transferida, 12.600, que a gente calculou aqui, ó. Tá vendo? Ó, primeira linha aí, paguei R$ 6,00 por ação em 70% das ações, no caso 2 milhões e 100 ações. Paguei 12 milhões e 600, tá? 12 milhões e 600. Valor justo da participação dos não controladores, 4.590. Isso vai me dar o valor atribuído ao negócio. Eu vou pegar o valor justo dos ativos identificados, diminuir do valor justo dos passivos assumidos, eu chego ao valor justo dos ativos líquidos, beleza? Que estão identificados na combinação de negócios. 1 menos o 2, ou seja, o valor atribuído ao negócio menos o valor justo dos ativos líquidos, eu tenho o goodwill. 1.890. Então, eu já calculei aqui o valor patrimonial do investimento, que a gente calculou lá no iniciozinho também. A mais-valia vai ser o quê? 70% em cima dos 3 milhões e 300, vai me dar 2 milhões e 310. E o goodwill, 1.890. E eu tenho o valor pago aqui de 12.600. E é esse débito em investimento pelo valor patrimonial, débito em mais-valia, 2.310, débito em goodwill, 1.890. Crédito em banco disponível, o que for, beleza? Daí na próxima aula a gente continua aqui a partir de combinação de negócios realizados em estágio, que aí entra aquela figura daqui que eu trouxe para vocês, né? Na hora de mensurar o goodwill, entra o valor justo da participação pré-existente ou qualquer participação anterior, né? Para cálculo do goodwill. E a gente vai ver como que deve ser mensurado ou remensurado esse investimento anterior, beleza? Bem, pessoal, acho que por enquanto é isso, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Lembrando que a gente tem exercício para entregar quarta-feira, dia 14, e aí semana que vem eu posto mais aulas. Mais uma vez, peço desculpa por demorar de postar essas aulas essa semana, não estava me sentindo muito bem, mas estou à disposição aí qualquer coisa, beleza? Valeu, aquele abraço. Pessoal, voltando aqui, ficou faltando um pedaço dessa aula que eu queria já ter gravado, sobre a amortização do goodwill. A gente discutiu a amortização da mais-valia, né? Como que a gente vai fazer o reconhecimento da amortização da mais-valia. E a gente também já discutiu a amortização do goodwill na nossa aula síncrona, mas ficou faltando eu colocar, né, discutir aqui com vocês a amortização do goodwill, né? A gente sabe que a mais-valia ela se amortiza de acordo com a vida útil remanescente dos ativos que estão sendo identificados e adquiridos na combinação de negócio, mas o goodwill ele não se amortiza, beleza?
Uma vez reconhecido o goodwill, ele não vai se amortizar, com exceção de duas coisas. Primeiro, se a empresa que está sendo adquirida, a combinação de negócios que está acontecendo, gerar ou for no final resultar numa empresa de propósito específico, onde a própria empresa ela tem vida útil remanescente, aí sim o goodwill vai ser amortizado. E um outro modo do goodwill ser amortizado é por impairment, teste de recuperabilidade de ativo. Todo ativo que tenha goodwill atrelado a ele, ou seja, qualquer unidade geradora de caixa que tenha goodwill atrelado a ela, deve ser testado por impairment pelo menos uma vez por ano, mesmo que não exista evidência de redução de valor recuperável daquela unidade geradora de caixa ou daquele ativo, né, daquele ativo em si, beleza? Uma vez testado e verificado que existe a necessidade de um reconhecimento de redução do valor recuperável daquela unidade geradora de caixa, o primeiro a sofrer a redução é o goodwill. Uma vez reduzido o valor do goodwill, ele não pode ser revertido, beleza? Então, uma unidade geradora de caixa ou um ativo que tenha goodwill atrelado a ele, verificado que existe a necessidade de redução do valor recuperável, o goodwill é o primeiro a sofrer o impairment. Uma vez sofrido o impairment, não se reverte impairment reconhecido em goodwill. Beleza? Então, o goodwill ele não se amortiza ao longo dos anos, somente dessas duas maneiras. Tá? E principalmente por impairment. Esse lance da empresa por propósito específico é uma coisa bem específica, mas realmente empresas de propósito específico têm que reconhecer a amortização do goodwill. Agora, se empresas não forem de propósito específico, ela só se amortiza o goodwill por impairment. Beleza? Então a gente fica por aqui. Valeu!